e em verdade. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 7, a partir dos versículos 37. Na realidade, só 3 versículos, 37 ao 39. Agora nós vamos abordar um pouquinho de todo o contexto. Vamos fazer a leitura apenas dos versículos 37 ao 39. Diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Até aqui. Amados, nós em 2020, nós comemoraremos agora no mês de agosto, 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. E no mês de outubro, nós comemoraremos 503 anos da Reforma Protestante, a Reforma do século XVI. E são datas importantes estas, importantes para todos os cristãos e especialmente para nós, que somos reformados, presbiterianos. E elas marcam importantes momentos da vida, da história da igreja, do povo de Deus, especialmente em relação à pregação do Evangelho, especialmente na transformação do mundo e da pregação do Evangelho em terras estranhas, em terras diferentes. E estas datas, elas têm sido relembradas anualmente e comemoradas pelo que elas simbolizam em relação, de fato, ao passado que Deus realizou, ao presente que Deus está fazendo e também em relação ao futuro, porque ela sempre vai nos apresentar desafios em relação ao nosso futuro. E este mês de agosto, além de ser o mês do aniversário da IPB, também é chamado e foi separado para ser o mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nós aqui da Igreja Presbiteriana Betel também adotamos o mês de agosto como o mês de missões, onde nós de fato falamos mais sobre o assunto. E hoje nós falaríamos sobre isso, com foco em missões, tendo como tema Jesus, a inesgotável fonte de vida. Jesus, a inesgotável fonte de vida. Este texto nos mostra o último dia daquela festa. Na realidade, era o mais importante dia daquela festa judaica. E essa festa ela simbolizava também feitos do passado, do que Deus havia realizado na peregrinação do povo no deserto, também simbolizava algumas esperanças do povo, realidades ali para o presente e esperanças para o futuro de Israel, e apontava, é claro, para as mais preciosas expectativas de Israel, que era com relação ao Messias. Era o último dia, o grande dia da festa, é como se fosse o ponto alto, daquele momento, era o ápice, era o clímax ali, era o momento mais importante e ninguém gostaria de perder nada, absolutamente nada, daquele grande dia. E muita gente de Israel, e não só ali de Jerusalém, mas de diversos lugares de Israel e até de outros países, foram para essa festa e estavam lá. Mas uma pessoa diferenciada também estava lá, que era o próprio Jesus Cristo. Muitos achavam que ele não iria a essa festa, inclusive até os descrentes até então, porque eles só vão crer no Senhor Jesus depois da ressurreição. Mas aqui eles ainda eram descrentes e nem esperavam de fato, embora tivessem insinuado algumas coisas contra Jesus, para ele ir à festa e se aparecer, mas não queriam de fato a presença dele ali. Esta era a chamada festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas, festa das tendas de ramos, em comemoração, com relação à peregrinação do povo no deserto. Vocês lembram
dos 40 anos e o povo passando por algumas dificuldades e Deus realizando alguns milagres naquela caminhada, naquela jornada de Israel. Então, esta festa dos tabernáculos, onde o povo saía e ia habitar em cabanas, em tendas feitas de ramos, para simbolizar esse tempo de peregrinação que Israel passou justamente nesse período, né, de Moisés. E o povo, nesse momento aqui, havia ido à festa. O povo tinha experimentado todo aquele ritual, mas ainda estava vazio. Observe que eles já tinham feito todo o cerimonial no último dia, mas ainda estavam do mesmo jeito, distantes de Deus. Foi apenas um ato religioso, aquela festividade. Eles haviam tomado vinho, porque era comum, já haviam tomado água, né, porque também fazia parte do cerimonial, mas ainda estavam com sede. Então aí é que Jesus se apresenta como a fonte inesgotável de vida. Ele como a verdadeira, como a única, não apenas de forma simbólica, como eles estavam ali fazendo naquele momento, mas como a verdadeira, a real, a espiritual, mas real, fonte inesgotável de vida. E eu gostaria de tirar 3 lições especiais, amados, aqui. A primeira é que Jesus, a inesgotável fonte de vida, veio cumprir as promessas escriturísticas. Veio cumprir as promessas escriturísticas. Então, nós podemos observar isso no versículo 38, quando o próprio argumento aqui determinante, usado tanto por Jesus, quanto pelos que estavam ali com relação a ele, crendo ou descrendo nele, era sobre as Escrituras. Verso 38, Jesus fala sobre o que diz as Escrituras, quando ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, ou seja, o fundamento de Jesus, é de que ele estava ali, cumprindo algo que já estava escrito pelo próprio Deus. E os outros que estavam ali, que também concordavam com Jesus e que achavam que ele era alguém muito importante, diziam: este é profeta, ou este é o Cristo. Mas relacionando isso também com aquilo que estava escrito, com as promessas do Antigo Testamento. E outros também que discordavam de Jesus, também tinham como referência a Escritura Sagrada. Eles diziam: mas esse aí diz ser o Messias, mas porventura o Messias viria da Galileia e não lá de Belém? É certo, mas eles achavam que Jesus tinha nascido na Galileia, porque ele morava, né, em Cafarnaum, na Galileia. No entanto, Jesus nasceu em Belém. E eles não entendiam esse ponto e duvidavam, mas o foco era o que diz as Escrituras. Esse era o ponto principal. Embora houvesse essas dúvidas, diante das provas que foram irrefutáveis, tudo mostrava que Jesus era o Cristo. E de forma também a vida ilibada do próprio Jesus, o poder de Deus na vida de Jesus, tudo isso foi mostrando e tirando todas as dúvidas, apresentando as evidências claras de que Jesus cumpria tudo o que dizia as Escrituras acerca do Messias. Então, tudo se cumpre em Cristo. Também nós podemos ver aqui as palavras de Jesus mostrando que ele se distinguia, né, dos que são daqui de baixo, daqui deste mundo, quando ele diz no versículo 23, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Ou seja, mostrando claramente que havia uma distinção. E Jesus ainda afirma mais: se não crerdes que eu sou aqui relacionado com o eu sou Yahvé do Antigo Testamento, se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não crerdes que eu sou aquele que vocês esperam, aquele que é prometido no Antigo Testamento, vocês vão continuar esperando, porque não virá outro, porque Jesus é o cumprimento de todas as profecias. Então, se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Quando Jesus está dizendo, não sou deste mundo, vós sois, Jesus também está aqui diferenciando a sua natureza santa, sem pecado, da natureza pecaminosa dos homens deste mundo.
E o seu ensinamento de fato o diferenciava, porque a sua sabedoria era destacada, e nós podemos perceber aqui em algumas questões apresentadas, mostrando que a sabedoria dele não é uma sabedoria deste mundo, é a sabedoria que vem do alto, é a sabedoria que vem do Pai, é a sabedoria que vem do próprio Deus. E outros diziam também, reconhecendo a sua autoridade, no versículo 46, diziam: ninguém jamais falou como este homem. E ele era totalmente diferenciado. Então, quando nós estamos aqui vendo essa mensagem sobre Jesus, precisamos ter em mente que é uma pessoa distinta, diferenciada de todos os que estavam ali, porque ele veio de fato cumprir toda a Escritura como o Messias, como o Filho de Deus. E nesta festa também, é preciso nós observarmos o propósito dela, o simbolismo dela, porque a festa era religiosa, ela simbolizava algo que já tinha acontecido, mas simbolizava também uma esperança para o futuro, e em tudo, Jesus cumpre essas profecias. Disse que comemorava-se essa festa, por exemplo, comemorava-se a vida então do antigo Israel na peregrinação do deserto. Esse é o tema, é o foco dessa festa. E em Jesus, nós somos conduzidos não como Israel no deserto, mas como Israel para a Canaã celestial, como Israel para a morada eterna, aquele povo na peregrinação do deserto até a conquista da terra prometida. E assim nós em Cristo também somos conduzidos até a Canaã celestial. Cada manhã também se fazia uma libação naquela festa. Na realidade, nos 7 dias, eram 8 dias de festa, mas no 7º dia, não nesse último, grande dia, mas no 7º dia, todos eles se fazia uma libação no templo, onde se recordava aquela água que Moisés fizera jorrar na pedra ferida lá no deserto. Vocês lembram que Moisés, durante a jornada do povo no deserto, feriu uma pedra, e aquela pedra era Cristo. Aquela pedra era o próprio Cristo, e eles estavam celebrando, comemorando ali, Deus provendo água, matando a sede daquele povo, no deserto, há milhares de anos atrás, não há milhares ali, há centenas de anos atrás, mas aquela pedra era o próprio Cristo. Essa libação também, que era derramada ali pelo sacerdote, ele fazia todo um ritual e derramava essa libação, ela era trazida do tanque de Siloé. A palavra Siloé quer dizer o enviado, ou seja, essa água trazida, tirada do tanque Siloé, numa bilha de ouro, ela vinha, fazia toda uma procissão, e o povo clamava, o povo se exaltava, o povo em júbilo celebrava, adorava a Deus ali, por causa daquela água, em celebração. E aquela água tirada do Siloé, representa o próprio Cristo, porque ele é o enviado. Nós também somos enviados, mas nós somos enviados, ele é o enviado do próprio Deus, do próprio Pai. Então, amados, quando Jesus se apresenta ali, ele está dizendo que era hora de parar de viver de simbolismo, da simbologia apenas, e experimentarem o que era o real, o que era verdadeiro. Em Isaías capítulo 41, versículo 17, o profeta diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Ou seja, Deus está olhando para um povo sedento, isso no Antigo Testamento, apresentando ali um quadro de alguém num deserto, o quadro de alguém passando sede, sem ter o que beber, pedindo, buscando água e não tendo onde encontrar. E Deus diz: eu os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. E então Jesus estava ali mostrando que ele estava cumprindo essa profecia, essa palavra. E aí então é que nós vamos ver, em segundo lugar, que Jesus veio para cumprir as Escrituras, mas ele também veio para satisfazer a maior sede da alma humana. Para satisfazer a maior sede da alma humana.
Há uma frase comercial de impacto, ela quase que não é usada nos nossos dias mais, mas ela é usada antigamente, aí o pessoal mais antigo aí, né, vai lembrar dela, né? Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta? Vocês lembram aí dessa frase na televisão, né? Nos comerciais? Você não vê ela mais, vê? Né? Por quê? A promessa de satisfação garantida é uma farsa, né? A promessa de que vai ter o seu dinheiro de volta também era outra farsa, caiu. Alguns entraram na justiça e buscaram, falaram, não, eu não estou satisfeito, eu quero meu dinheiro de volta. Vamos tirar essa frase aí, essa promessa não cabe para nós. E de fato, eram promessas falsas, porque só Jesus de fato é a satisfação garantida. Só Ele pode de fato saciar a nossa sede. E é provável que esse episódio aqui narrado nesse capítulo, né, se trata do último dia, mas do 8º dia, porque alguns discutem se o último dia seria o 7º, né, onde não havia mais libação, e Jesus ainda estava falando sobre um momento em que a água estava sendo derramada, e era o último dia em que a água estava sendo derramada, ou se era o último dia da festa mesmo, o 8º dia, quando a água não estava sendo derramada, né? E eu fico com a maior parte dos estudiosos que entendem que é o 8º dia de fato, quando já não se derramava aquela água, e com um objetivo simbólico também, para sugerir a felicidade de Israel, que já em posse de Jerusalém, né, já em posse da terra prometida, então não precisava mais derramar a água da libação, porque eles já tinham alcançado o que eles esperavam, mas também indicava uma sede de maiores bênçãos espirituais, ou seja, eles já tinham bebido durante esses 7 dias, mas ainda precisava algo mais, já esperavam aquele que viria para matar a sede definitivamente. Essa era a expectativa desse dia, né? E Jesus então viu aquele povo, no dia em que não havia água sendo derramada, onde o júbilo já não era tão intenso como naquele momento do derramamento, da libação, né, daquela água do tanque de Siloé. Então Jesus viu aquele povo sedento, mas viu também o povo futuro. Jesus não olhou só para aqueles que estavam ali naquela festividade, eram muitos, mas Jesus olhou para todos nós, para todos, em todas as épocas, que iriam vir a ter sede e necessitar dele. Então Jesus se apresenta nessa situação, e quando ele se apresenta afirmando aqui então que ele tem o poder de ser para todo mundo, para todo esse mundo cansado, para todo esse mundo insatisfeito e sedento, essa água que mata a sede, quando ele diz, aquele que tem sede, venha a mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e beba. Vocês já viram essa promessa também hoje, nos nossos dias aí, nos comerciais? Parece que é um comercial atrás do outro, né? Falando sobre cervejas, sobre refrigerantes, beba. Refrigerante, então, beba Coca-Cola, né? Fazendo propaganda aqui, né? Beba Pepsi-Cola para fazer uma média. Ou então, quem gosta de laranja, beba Fanta, ou beba Mirinda, né? Quem gosta de Guaraná, beba Antártica, beba Quat, né? Beba Dolly, né? Que é aqui a irmã Nadir também, a gente tem que fazer a média com ela, né? A família dela está lá na empresa da Dolly. Mas são muitos os tipos de refrigerantes que vão prometendo matar a sede das pessoas. E eu lembro, eu acho que eu já falei aqui na igreja uma vez também sobre isso, sobre uma propaganda antiga que tinha do refrigerante, Tim. Lembra, Santana? Tim, né? Mate a sua sede, provoque a sua sede até não aguentar mais e depois acabe com ela tomando Tim. Né? Então tinha essa propaganda e eu gostava dela porque a pessoa comia batata fritas até não aguentar mais, ela já chegava morta de cansada. Depois ela ainda ia comer uma batata frita, né? Na outra propaganda ele me dá amendoim torrado, né? Para provocar a sede e depois matar a sede com o refrigerante, né? De fato, há muitos refrigerantes para todos os gostos, né? E para todos os bolsos, refrigerante barato, refrigerante caro, né? Alguns chamados refrigerecos, e o pessoal aí lá do Nordeste deve conhecer também o refrigerante chamado Jesus, né?
né, o refrigerante Jesus, principalmente ali no Maranhão, né, que depois se espalhou pelo Nordeste, e hoje já está no Brasil inteiro, né, porque a Coca-Cola comprou essa marca. Só que esse Jesus do refrigerante não mata essa sede, né? São muitas dessas formas boas de refrescar, de matar a sede natural, né? Mas não a sede espiritual. O Santana está querendo matar a minha sede aqui. Obrigado, presbítero. Né? Então, queridos, nessa guerra aí de bebidas, de cervejas, de refrigerantes, de fato, muita gente tem até perdido a vida, principalmente por causa das bebidas alcoólicas, né? Que a propaganda é tentadora, de que algo vai mudar na sua vida, de que você vai ser prazeroso, de que você vai sentir todo o prazer do mundo. Mostram mulheres seminuas, né, lá na praia, mostra toda uma fantasia para que a pessoa, eu preciso dessa cerveja, ou eu preciso dessa bebida, desse refrigerante, para poder saciar a sua sede pessoal. Na verdade, essas pessoas acabam e continuam vazias. A satisfação garantida é ilusão. Essas bebidas, elas enganam. Eu próprio já bebi muito dessas fontes, né? Já bebi muito dessas fontes no meu passado, na minha juventude, até os 21 anos, né? Porque aos 22, com a graça de Deus, Deus me chamou.
diabo, o mundo, exploram as necessidades do ser humano, esse vazio do homem, né? Jesus vem e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. De graça, beba da água da vida. É isso que Jesus diz lá no finalzinho de Apocalipse de João, lá no versículo 20, capítulo 22, versículo 17, Jesus disse o seguinte: aquele que tem sede, venha a mim, quem quiser, receba de graça da água da vida. Ou seja, aqueles que estão ali apenas nos transformar em fontes abençoadoras. Jesus veio nos transformar em fontes abençoadoras. Versículo 38 também diz: como diz a Escritura, ou seja, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem vem a Jesus, além de deixar de ser tropeço para as pessoas, mas começam também a abençoar outros, que eles encontram a satisfação em Cristo, mas também se tornam um canal de vida através de Cristo. E não é um canalzinho conta-gotas, não. Aqui traz a ideia de um rio de água abundante na vida do cristão, de forma que ele recebe e ele eu tenho hoje, eu também preciso levar, preciso dar. Eu de graça recebi, eu de graça vou dar. Nós temos tanta facilidade aqui no nosso país. As pessoas não vão saber do que se trata, né, sobre Jesus. Então, meus amados irmãos, é preciso levar esse evangelho aos outros. Quem vem a Jesus recebe e sempre vai ter para dar. Ou seja, o texto aqui não é só ter para dar, ele transborda, ele abençoa, ele começa a testemunhar com as suas palavras, ele começa a testemunhar com a sua vida, com as suas finanças, com a sua oração, e de alguma forma ou de outra ele está abençoando outras pessoas. E quando nós estamos tratando sobre missões, é importante nós entendermos o aspecto importante. Hoje pela manhã nós falamos que todos nós temos e devemos ter um coração missionário. Todo cristão deve ter um coração missionário, tá? Não somente aqueles que vão pregar o evangelho em outras nações, em outras culturas. Nós precisamos falar do amor de Deus àqueles que estão próximos de nós, que Deus colocou em nossas vidas. Então nós vamos fazer isso como fontes abençoadoras. É certo que muitos de nós nunca atingiremos os países longínquos,
né, povos não alcançados, os ribeirinhos aqui no Amazonas, onde nós temos aí cerca de 7.500 ribeirinhos ali, né, na realidade 7.500 grupos de ribeirinhos, né, e dá um total aí de mais ou menos 600 mil ribeirinhos, e desses 7.500, apenas 1.500 é que tem um pouco de alcance do Evangelho. Estou falando só aqui no Brasil, no Amazonas. Imagine no restante do Brasil, imagine no restante do mundo, em outros países longínquos aí. Tem lugares que alguns missionários, inclusive presbiterianos, chegaram, onde as pessoas não sabiam nem que existia gente de cor branca, né? Eles ficaram lá mexendo para ver se soltava a tinta, né, do reverendo Ronaldo Midório. Falou, a igreja descorou tudo, né? Não é possível, branco desse jeito, né? E não sabia disso. Então, meus amados, o que tem de pessoas que nunca ouviu falar de Jesus no mundo ainda é muito grande. Em pleno século XXI, na era da comunicação, com todo esse aparato tecnológico que nós temos, meus amados, nós precisamos então entender a nossa missão, o chamado de Deus para sermos bênçãos na vida das pessoas, como nós falamos, ou indo, enviando, né, contribuindo financeiramente. Às vezes não tem dinheiro para contribuir, mas tem joelhos para dobrar-se, para orar pelos missionários e pelos povos não alcançados. Devemos fazer isso pela graça de Deus. E a pergunta é: você já bebeu dessa fonte da vida, que é Jesus? Você tem sido uma bênção para as pessoas ao seu redor? Você tem falado do amor de Deus, ou você só recebeu de graça e tem ficado indiferente às pessoas que estão perdidas ao seu redor? Elas estão perdidas de fato, estão indo para o inferno, estão indo para a destruição. Se você soubesse se você soubesse que uma ponte caiu, só um exemplo para os irmãos entenderem, mais ou menos comparando com a nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. Se você estivesse numa estrada e chegou e você verificou que a ponte caiu, e que ali, se passasse um pouquinho, você morreria, você voltaria, é claro, não iria adiante, mas você vai ver muitas pessoas indo nessa direção. Você vai deixá-las irem para aquele abismo, para a morte? É assim também que nós temos que avisar aqueles que estão sem Jesus no mundo, aqueles que estão sedentos, que não beberam da fonte inesgotável de vida. Eles estão indo para o inferno, eles estão indo para a morte, e é preciso que eu e você, que sabemos que aquele caminho é de morte, precisamos avisar que há um único caminho de vida, e eu e você somos responsáveis por isso, porque nós já recebemos, Deus já abriu os nossos olhos espiritualmente, nós compreendemos a verdade do Evangelho, bebemos da fonte que é Jesus, então devemos falar para todos. É certo que muita gente tem preocupação sobre a capacitação, eu não dou conta de falar. Quando Jesus chama para vinde, venha a mim, beba, Ele próprio nos atrai pelo seu Espírito, Ele atrai o nosso coração, Ele próprio nos chama e nos molda e nos capacita e nos aceita com todas as nossas fraquezas. Venha você que está cansado, sobrecarregado, venha você que está sedento, venha e receba de graça, sem você merecer. Mas quando ele chama vinde, Ele nos capacita, mas quando Ele diz ide, pregai o Evangelho, ide ao mundo, anunciai a toda criatura, Ele também vai conosco, e o seu Espírito Santo também nos capacita nessa missão. Então é preciso entender que nós devemos ir, somos abençoados, recebemos o Espírito Santo, e sem o Espírito Santo não há missão, de fato, porque só vamos pregar o Evangelho, né, e ter resultados se o Espírito de Deus operar. É no poder do Espírito, como nós vimos hoje pela manhã, e aqui também Jesus está falando: vocês receberão, fluirão de vós, do seu interior, rios de água vivas, com relação ao Espírito Santo. E é preciso buscar e crer e confiar no Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, só para a gente finalizar,
Nós brasileiros, nós somos tão agraciados, nós somos tão abençoados com água, né? Está falando aqui de beber água, né? De fartura de água, e às vezes nós nem temos, alguns nem têm a ideia de que há lugares no mundo em que a água é algo tão escasso, que em todo lugar que nós vamos tem água aqui no Brasil. Olha na sua casa, eu estava parando lá em casa meditando nessa mensagem e olhando quantas torneiras tem. Torneira embaixo, torneira em cima, torneira lá fora, torneira em outro lugar, né? Tem torneira para todo lugar. Olha aqui na nossa igreja, tem várias torneiras. Em um lugar no mundo, tem lugar no mundo que uma torneirinha dessa, de vez em quando, salvaria vidas, e muitas vidas. No entanto, nós temos essa à disposição, água em abundância. E assim também, falando espiritualmente, nós também temos a mensagem, a palavra de Deus em abundância. Muitos não valorizam a palavra do Senhor escrita, ou mesmo no celular digital, não valorizam, mas nós temos esse acesso, enquanto há pessoas no mundo que não têm nada da Bíblia. Eu lembro de alguns missionários contando que eles já tinham, que a Bíblia era tão escassa que num congresso só tinha uma Bíblia, e eles começaram a rasgar as páginas das Bíblias e dar uma para cada, 3 para cada, e as pessoas levavam e guardavam aquela palavra, e nós temos ela aqui à disposição. Eu sei que cada um aqui provavelmente deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 10 Bíblias em casa. Temos Bíblias sobrando aqui na igreja. Isso é abundância, isso é bênção de Deus. Mas nós não podemos nos acomodar e nos esquecer de que há gente lá fora que não tem a palavra, que não ouviu a palavra e que precisa de Jesus. Nós já temos, glória a Deus, mas precisam, outras pessoas precisam. Meu amado, mesmo em meio a essa pandemia que nós estamos vivendo agora, em 2020, onde há um confinamento, onde as pessoas estão enclausuradas em casa, né? Onde elas estão sem poder congregar, ou com medo de congregar, mesmo abrindo, ainda tem medo de congregar. Eu quero te dizer que em casa, na rua, no trabalho, na escola, no hospital, onde você for colocado por Deus, você pode levar a mensagem. E nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão amedrontadas, muitos estão aterrorizados, com medo da morte, é um momento oportuno para levar a mensagem do Evangelho, para falar de Jesus, para trazer fé, para trazer esperança a esses corações, para levar a salvação àqueles que, se porventura a Covid pegar, irão não apenas perder a vida física, irão perder a vida espiritual também, morrer eternamente. Que Deus nos abençoe, meus amados, nos ajude, nos desperte, nos capacite a compreendermos esse chamado. Lembremos, Jesus veio cumprir as Escrituras, e Ele cumpriu. Ele é o Filho de Deus, a promessa de Deus, prometida e cumprida. Ele veio, Ele é o Messias, o Cristo. Lembremos que Ele veio também matar a sede, saciar a sede, a maior sede humana, que é a sede da alma, que é a sede espiritual. Ainda que tenhamos abundância de água no nosso Brasil, tem muita gente morrendo de sede espiritualmente, e é preciso levar essa mensagem. Jesus veio também nos tornar fontes abençoadoras. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então, meu amado, seja essa fonte abençoadora. A economia de Deus, a matemática de Deus não é eu tenho e eu vou guardar para mim. É o contrário, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu transbordo, mais eu fico cheio, mais eu tenho. É assim que nós nos enchemos do Espírito e é assim que nós nos transbordamos. Não existe um crente camelo, né, que tem uma reserva espiritual para ficar meses, anos, né, sem precisar se alimentar e sem precisar de mais nada. Todos nós precisamos nos alimentar continuamente de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, né? Nós precisamos também estar doando, transbordando, porque na medida em que eu transbordo, eu também sou abençoado e recebo mais do Senhor. Que
Deus nos ajude a compreender essas verdades. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Quero... Você tem mais alguns avisos? Então nós vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus viu a sede daquelas pessoas naquela festa. Viu a euforia apenas externa, mas o vazio interior estava patente aos olhos de Cristo e também para os próprios frequentadores daquela festividade, que mesmo sendo uma festividade religiosa, em si mesma não tinha poder nenhum de transformar vidas, assim como nenhuma comemoração dos nossos dias, nenhuma festividade dos nossos dias tem poder para transformar vidas. Só Jesus Cristo, e Ele estava ali presente, e Ele está presente também em nossas vidas. Ele está presente e disponível, ainda está disponível para todo que tem sede e vem e vir a Ele. Senhor, ajuda-nos a levar essa mensagem àqueles que têm sede. Muitos nem sabem que têm sede e precisam beber dessa água para não ficarem desidratados, para não morrerem espiritualmente. Ó Deus, ajuda-nos a levar essa mensagem da salvação exclusiva em Jesus, a inesgotável fonte de vida. Nós assim te suplicamos, nós assim te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu amado, minha amada, em nome